Bem-vindos ao podcast Descobrindo Charlotte Mason, um verdadeiro convite às ideias vivas. E esse podcast é um lugar de descoberta para você, pai, mãe, educador que busca oferecer um banquete de ideias vivas para as crianças ao seu redor. Bom, hoje nós vamos explorar uma das ideias mais revolucionárias e profundas, podemos dizer, de toda a filosofia de Charlotte Mason, que é as crianças nascem pessoas. Antes da gente se aprofundar nesse assunto, eu queria compartilhar um trechinho, uma citação de um artigo da Parents Review que foi escrita por um professor que aplicou os princípios e a metodologia de Charlotte Mason numa escola com uma sala de aula com vários alunos. Ele diz o seguinte: se acreditamos no artigo mais importante do credo da PNU, as crianças nascem pessoas com a capacidade de agir por si mesmas, movidas pelas mesmas motivações de comportamento que os adultos, capazes de muito mais do que se imagina, possuindo infinitas capacidades, precisando apenas de treinamento adequado e condições favoráveis para seu desenvolvimento. Então, devemos ter fé nas crianças. Isso não é apenas uma frase bonita, né, Mari, quando a Charlotte fala crianças são pessoas. Porque às vezes parece tão óbvio. É claro que uma criança é uma pessoa, não é um animal, não é um objeto. Mas o que que a Charlotte quer dizer com esse primeiro princípio que é tão fundamental para a filosofia de educação que ela desenvolveu? Esse é o nosso objetivo com esse episódio de hoje, mostrar para vocês, através de um artigo da Parents Review, que vai estar disponível no nosso blog. Nós vamos deixar o link aqui na descrição, aqui embaixo. Você vai poder acessar e ler esse artigo, ler mais também sobre esse episódio. Então, quando você lê esse artigo, você consegue ter essa visão muito clara do que Charlotte Mason queria dizer. E agora nós vamos começar esse episódio também falando sobre o que Charlotte Mason não queria dizer com isso, porque logo após esse princípio, crianças são pessoas, a Charlotte complementa, né, com o princípio 2. E elas não nascem nem boas nem más, mas com tendências para o bem e para o mal. E muita gente confunde esse artigo, aqui no Brasil especialmente, né, por ainda termos pouco da filosofia traduzida para o português. O nosso trabalho aqui é traduzir os livros, traduzir mais artigos, através do podcast, tornar mais acessível para vocês as palavras da própria Charlotte e das pessoas que trabalharam com ela na PNU, mas ainda tem muita confusão, às vezes, entre o que as pessoas entendem sobre a Charlotte. E quando a pessoa lê e olha, como assim ela não nasce nem boa nem má, a Charlotte não cria no pecado original, isso começa todo um bafafá. Talvez você já tenha ouvido. Se você não ouviu, um dia você vai ouvir. E aí, se você ouvir, por favor, manda esse podcast para essa pessoa abençoada, para ela poder descobrir que não era isso que Charlotte Mason queria dizer, tá bom? O que que Charlotte queria dizer, então? Charlotte cria, sim, na doutrina do pecado original. Ela era anglicana e os anglicanos todos creem, né, no texto, na Bíblia e no texto de Romanos que dizem: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, o que Charlotte está querendo dizer nessas tendências para o bem e para o mal era sobre um estudo que havia na época dela sobre hereditariedade, que muitas pessoas acreditavam que filho de ladrão, ladrão é, né? Então, se os pais são bons, a criança vai ser boa. Se os pais são maus, a criança vai ser mal. E na realidade, ela queria mostrar que não, a criança ela é uma pessoa inteira e ela não herda o bem e o mal da paternidade ou da maternidade dela, mas ela tem tendências e essas tendências precisam ser trabalhadas. Então a Charlotte, ela não está aqui formando uma ortodoxia de fé, ela está fundamentando uma filosofia de educação cristã, para que você tenha fundamentos práticos, teóricos, pautados na neurociência, pautados nos estudos psicológicos, cognitivos, do desenvolvimento da criança. Olhando para isso, então, como eu educo essa criança no caminho que ela deve andar para que ela ame e conheça o Senhor? Então, é isso que Charlotte Mason quer dizer quando ela diz que as crianças são pessoas e que elas não nascem nem boas nem más. Agora, limpando o terreno,
quero que você se prepare para o restante dos pontos, que tem muita coisa boa ainda nesse episódio aqui. Bom, então vamos desvendar o que que Charlotte quer dizer com criança nasce em pessoas. Já no início desse artigo que a Janice mencionou, a Charlotte começa citando o poeta Carlyle, que diz o seguinte: o mistério de uma pessoa é sempre divino para aquele que tem um senso do divino. Então, ela reconhece o mistério de uma pessoa, né? Isso e já nos mostra que as crianças nascem à imagem de Deus. A gente está olhando para um ser completo, ignorante, mas completo, né, Janice? Exatamente. Então, quando a gente olha para a criança como uma pessoa, isso me lembra muito o que C.S. Lewis diz no livro dele, O Peso da Glória, que se nós vivêssemos no nosso cotidiano, sabendo que nós sempre estamos diante de pessoas eternas, diante de seres eternos, mudaria muito a nossa postura no nosso dia a dia, né? E o Lewis vai falar ainda assim, quer para condenação ou quer para glorificação. Quando você está diante do seu filho, que você tenha esse olhar que dessa pessoa que é um mistério divino, que é um filho de Deus, que já é um ser feito à imagem e semelhança do Criador. Então não é apenas um ser em desenvolvimento, né? Não é apenas uma tábua em branco que precisa ser preenchida ou uma folha em branco que precisa ser preenchida. Não, essa criança, ela é a imagem e semelhança de Deus e ela carrega algo da eternidade do próprio Criador dela. Nós temos um episódio do nosso podcast, da Teologia por Trás do Hábito, em que o Eric fala muito sobre essa Imago Dei presente nas crianças e nos pais também. A gente também vai deixar o link aqui para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Mas hoje o que eu quero te convidar é toda vez que você olhar para o seu filho, que você estiver beijando, abraçando, dando um colo, né? Ou conversando com ele à mesa, se ele já é mais velho, que você olhe para ele com esses olhos da eternidade, que você pense: eu estou educando um ser eterno para a glória de Deus. É isso aí. Então vamos passar para a próxima, né, para a próxima definição que a Charlotte vai trazer sobre crianças nascerem pessoas, né? Muitas vezes a gente subestima as crianças por elas ainda não dominarem certas habilidades, mas a Charlotte mostra que elas têm essa capacidade de observação, de imaginação, de amor, de dor, né, e de muito mais intensa que os adultos. Ela vai dizer que as crianças não são adultos em miniatura, mas elas têm as mesmas capacidades que nós temos. Porém, como a gente falou, elas nascem ignorantes e a gente precisa, como adultos, como pais e educadores, ser essa vontade delas, ser esse guia, essa bússola que vai levar elas, que vai treinar elas em bons hábitos, que vai mostrar para elas o certo e o errado, instruí-las, né? Então, nesse artigo, a Schultz vai mostrar para a gente de forma bem clara o quanto que, né, elas precisam desse treinamento, digamos assim, né, dessa instrução, para poderem desenvolver as suas potencialidades, capacidades e habilidades. E também a gente pensar nesses 2 lados, né, Mari, de tanto não são quando eu digo que elas são uma pessoa completa, não estou dizendo que elas são adultos e você não pode tratar o seu filho como se ele já fosse um adulto, como se ele já soubesse todas as coisas. Mas eu também preciso pensar que esse treinamento, moral, esse treinamento espiritual, esse treinamento de vida prática foi confiado a mim por Deus, né. E a Charlotte vai falar num dos volumes dela que a mãe é capacitada pelo próprio Criador para ser o principal agente na educação dos seus filhos. E o que ela precisa é desse amor pensante. Quando nós olhamos para o que a Charlotte fala do grande reconhecimento, nós vamos ver que ela nos traz esse peso, esse temor, essa responsabilidade de sermos cooperadoras do Espírito Santo na educação dessa criança. Então, como cooperadora, eu não posso entrar numa atitude passiva de pensar, não,
meu filho, então, se ele é uma pessoa, ele já está pronto, ele vai se desenvolver e eu tenho que deixar ele se desenvolvendo e construindo sua própria educação. Aqui a gente já vê uma diferença da Charlotte do construtivismo, né? Não dizer que a criança é uma pessoa e que ela precisa se desenvolver como uma pessoa completa e integral, não é a mesma coisa de você omitir uma figura de autoridade e deixar que ela se desenvolva sozinha nas suas próprias volições e emoções. Porque o que a Charlotte vai falar é justamente o contrário. E aí a gente entra no nosso terceiro ponto, né, Mari? Exatamente, que é a questão de uma liberdade versus uma licenciosidade, né. Essa liberdade que nós exercemos e que as crianças exercem vem justamente da autoridade que elas veem no papel do pai e da mãe e da autoridade que nós, né, que vem que nós estamos sob a autoridade de Deus, então é uma autoridade delegada e essa autoridade exercida de forma sadia vai dar a liberdade para as crianças crescerem, desenvolverem. Agora, o que é muito diferente de licenciosidade, isso tem que ficar bem claro, porque se eu deixar, como a Janice falou, a criança fazer o que ela quiser, quando ela quiser, do jeito que ela quiser. Eu até queria compartilhar um trecho aqui do artigo que vai dizer assim: a criança que aprendeu que por exigência persistente ela pode fazer o que quiser e ter o que gosta, se ela consegue o que quer por meio de gritos tempestuosos ou por seus modos sedutores, ela se torna a mais lamentável de todos os escravos, o escravo dos desejos do acaso. Então, a licenciosidade deixa a criança fazer o que ela quer, quando ela quer, e ela se torna essa escrava dos seus desejos desordenados. Exatamente, Mari. E a Charlotte vai falar muito sobre isso no livro Educação no Lar também, quando ela fala do caminho da vontade e que o nosso dever é treinar a vontade dos nossos filhos para que eles sabem diferenciar o eu quero e eu devo, e eles saibam colocar o dever acima do querer. Então você percebe como é muito diferente do construtivismo isso aqui? A Charlotte ela tá treinando a vontade da criança e ela ainda fala no Educação no Lar que a grande diferença entre homens e mulheres que simplesmente viveram e morreram e aqueles que marcaram a sua geração, que fizeram algo significativo pela sua geração na sua época, foram aqueles que souberam empenhar a sua vontade e fazer aquilo que eles deveriam ser feito, ao invés do que aquilo que eles simplesmente queriam ser feito. E eu separei uma citação desse artigo aqui que resume isso muito bem também e complementa com o que tu leu. Ela diz assim: mas o primeiro dever dos pais é ensinar às crianças o significado de dever. E a razão pela qual alguns pais deixam de obter uma pronta e alegre obediência dos seus filhos é que eles não reconhecem esse dever em suas próprias vidas. Eles optam por fazer isso e aquilo, optam por ir aqui e ali, têm instintos gentis e emoções benevolentes, mas não têm consciência da necessidade do dever, que deve direcionar sua fala, controlar suas ações. Eles se permitem fazer o que eles escolhem. Pode haver pouco mal no que fazem. O mal é que eles se sentem livres para se permitir. Agora, os pais que não estão cientes de que eles estão vivendo em um mundo ordenado pela lei, que eles têm que comer o fruto de seus pensamentos, bem como o de suas palavras e ações, são incapazes de obter obediência de seus filhos. Eles acreditam ser o seu papel dizer o que a criança pode fazer ou deixar de fazer. E como eles não reivindicam infalibilidade papal, seus filhos descobrem em breve que o ordenamento de suas vidas está em suas próprias mãos e que um pouco de persistência fará com que eles partam para fazer o que é bom aos seus próprios olhos. Parece comum com alguma cena da sua casa? E o que eu acho incrível, assim, é que todas as pessoas, absolutamente todas, as famílias que começam a descobrir Charlotte Mason, elas descobrem que os pais precisam ser educados antes dos filhos, que
a educação começa por nós mesmos, que nós precisamos entender o nosso dever, que nós precisamos empenhar a nossa vontade e ensinar aos nossos filhos essas coisas. E vocês viram o quão forte ela vai ali no começo, né? O primeiro dever dos pais é ensinar às crianças o significado do dever. E que se o pai falha nisso, ele também não vai conseguir uma alegre e pronta e obediência da criança. Então, quero que você reflita sobre como você tem trabalhado esse senso de dever na sua casa. Eu muitas vezes falo para as meninas aqui, né, elas começam, principalmente as mais novas, né? Ah, mas eu quero isso, mas eu quero aquilo. Eu falo, você quer, mas o que você deve agora? Ah, eu devo fazer isso porque está na hora de fazer isso. Então, agora nós devemos estudar. Então, não é só o que você quer, mas você se empenha em fazer a escolha certa o tempo inteiro. E aí a gente vê, né, uma beleza do lema da PNU, do lema das escolas da Charlotte, que é eu sou um filho de Deus. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu devo cumprir minhas obrigações para com Deus e os homens. E eu me empenho em fazer a escolha certa. Você vai vendo que é uma escada ascendente de reconhecer, né? Eu sou um filho de Deus. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Muitas vezes eu falo para as crianças, elas têm que fazer alguma lição mais difícil ali, às vezes na matemática, às vezes numa lição que elas têm mais dificuldade. E aí elas perguntam assim: mas eu não consigo fazer isso. Eu falei: não, você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Você deve empenhar sua vontade agora e praticar mais um pouco. Você está aprendendo, você está no caminho. Então, esse lema que era recitado ali sempre nas escolas da PNU, que tinha em todos os emblemas, os broches que as crianças usavam nas escolas da PNU, né? Eles tinham esse emblema, eu sou, eu posso, eu devo, eu me empenho. E você vai ver ele sempre presente aqui nas coisas do CMC, do Descobrindo Charlotte Mason. Não é por acaso, é porque nós estamos trabalhando nas crianças como pessoas esse senso de dever, esse empenho da vontade constantemente na formação de hábitos. Então, entender que a criança é uma pessoa que tem potencialidades para o bem e para o mal é entender que eu tenho um dever de ensinar aos meus filhos sobre o que eles devem para que a vontade deles seja treinada e eles saibam escolher aquilo que é certo, né? Exatamente, e isso vai proteger eles de uma forma contra as tiranias internas, que ela vai falar que é uma das maiores ameaças à liberdade da criança, né, essas ameaças não estão fora dela, mas justamente dentro dela, em forma de egoísmo, autoconsciência precoce, vaidade. A Charlotte vai falar como que o nosso papel é ensinar a elas o dever, ensinar a elas respeito, ensinar a elas a humildade, justamente para proteger a humildade e a inocência delas. Eu acho que é algo tão bonito que a Charlotte vai falar. Ela vai falar em vários volumes, ela vai falar inclusive no Nosso Corpos, Nossas Almas, né, as formas da mais pura liberdade, quando a gente preserva essa inocência da criança, né. Ela é tão rápida em amar, se ela tem um bichinho de estimação, em se preocupar, se ela vê alguma cena de injustiça, ela é rápida em querer resolver, em querer falar. Mas a partir do momento que ela começa a perceber e ir para essas tiranias internas, né, ela acaba perdendo essa inocência. Então a gente precisa cultivar isso nela e não mimar, e não deixar ela ter o que ela quer quando ela quer, ter esses temperamentos tempestuosos como a Charlotte fala, né, mas usar. A Charlotte vai falar também, no caminho da vontade, né, quando a gente está treinando a vontade das crianças, de ajudar elas a mudarem os pensamentos. Isso é uma coisa que a gente precisa ajudar elas a fazer desde bebezinho. Eu lembro que quando o meu segundo filho nasceu, ele era bebezinho, ele começava a chorar, já tinha mamado, já tinham trocado a fralda, aí o meu marido pegava ele e ia pra rua. Começava a caminhar com ele na rua, ele se acalmava. Era uma mudança de local físico, mas já dava aquele primeiro passo para fazer aquela mudança de pensamento, para a criança lembrar de tudo isso, né, eu sou, eu posso, eu devo e eu
me empenho. Mas a gente está falando de tudo isso, né, o que que é uma pessoa, o que que significa crianças nascem pessoas, justamente para a gente entender o que que elas precisam, como que elas devem ser educadas. E a Charlotte vai falar sobre o alimento das crianças. Tu quer falar um pouquinho sobre isso para nós, Janice? Mas antes da gente passar sobre esse alimento, Mari, queria ler um trechinho desse artigo aqui, porque eu Claro. quero encorajar você para que você realmente leia esse artigo, que você clique aqui na descrição desse podcast e você leia o artigo integral, que você vá buscar direto nas fontes também, que o nosso objetivo aqui, como Descobrindo Charlotte Mason, é tornar acessível as palavras da Charlotte e do trabalho dela de vida nas escolas da PNU, para que você tenha acesso direto à fonte também. Então, num trecho desse artigo, para complementar isso que tu acabou de falar, ela diz assim: a liberdade da pessoa que tem o controle em si mesma de fazer o que é seu dever é o primeiro dos direitos que as crianças reivindicam como pessoas. Né? Então, olha que lindo isso, a liberdade da pessoa que tem o controle em si mesma de fazer o que é o seu dever. É o primeiro direito que as crianças reivindicam como pessoas. E aí ela vai discorrendo ao longo desse artigo os direitos dessas crianças, né? E como muitas vezes a nossa postura como pais vai interferir nesse processo, que nem tu falou agora, né? Vai atrapalhar nesse desenvolvimento da humildade, ou do pensamento, ou da generosidade, e como a gente pode educá-las, ensiná-las ou permitir que elas entrem nessa tirania do eu, né? De que o que mais importa é aquilo que eu quero, aquilo que eu quero, aquilo que eu quero. E aí as crianças vivem um quero, né? É um pássaro comum do Rio Grande do Sul que canta assim, quero, o tempo inteiro. Mas aí tu estava puxando a questão do alimento das crianças. Então a Charity ela complementa essa parte aqui da tirania das crianças, que é uma forma de tirania quando você não treina a criança para aquilo que ela deve, para que ela saiba usar a sua vontade, você permite que ela entre nesse lugar de que escraviza ela, que é a tirania do próprio eu, né? A tirania da nossa própria carne, do egoísmo, ela vai falar então do que a criança precisa ser nutrida, porque a mente não pode ficar ali simplesmente vazia, a mente precisa ser alimentada, a mente precisa ser nutrida. Não basta você dizer, faça isso porque você deve, e ponto. Mas o que que vai incentivar? Que ideias vão semear isso no coração dessa criança, né? Exatamente. E ela vai trazer a citação de outro poeta, do Wordsworth, que diz assim: "Vivemos de admiração, esperança e amor". E a Charlotte coloca isso como o alimento essencial da criança, né. Essas 3 virtudes, digamos assim, e como que a gente vai trabalhar elas, eh, dentro da nossa rotina, da atmosfera da nossa casa, dos relacionamentos entre, os familiares, pais, mãe, irmãos e todos aqueles, né, da nossa comunidade. E ela vai dizer que, isso vai além, né, de um currículo, isso vai além, de metas e objetivos, mas realmente quando a gente cultiva essas 3 fontes, né, ela chama de fontes, a educação de fato se torna viva. E eu acho que uma das coisas que a gente pode perceber, né, Janice, na nossa experiência já com o método da Charlotte Mason, o tipo de livro, os tipos de livros e os métodos que nós usamos, nas lições de aula apontam para a admiração, para a esperança e para o amor. Não sei se tu quer compartilhar mais um trechinho do artigo para falar dessa parte? Sim, Mari, eu separei mais um trecho aqui. Mas nós também vivemos pelo amor que damos e pelo amor que recebemos, pelas incontáveis delicadezas que saem de nós e pelas incontáveis gentilezas que vêm, pelo amor do próximo e do amor do nosso Deus. Como todo amor implica dar e receber, não é necessário separar as correntes dos rios que se encontram. Não perguntamos o que nos faz felizes, mas somos felizes, cheios de vida, até que um único canal de amor e boa vontade seja obstruído.
Alguém nos ofende ou ofendemos alguém e de repente a vida se esgota dentro de nós. Ficamos lânguidos e desprovidos de alegria. Não estamos mais plenamente vivos porque vivemos pelo amor, não por uma afeição consumidora e irracional de qualquer indivíduo, mas pela saída de amor de nós em todas as direções e pela entrada do amor de todas as fontes. E isso não é um estado de sentimento violento e excitado, mas é plácido e contínuo, como um ato de respirar. Assim, recebemos em nós o amor de Deus, e assim nossos próprios corações saem em resposta a esse amor. Então, quando Charlotte vai trazer essa citação, né, de que nós vivemos de admiração, esperança e amor. Não dá tempo de nós entrarmos profundamente aqui em cada uma delas nesse podcast. Você vai ter que ficar curioso e ler esse artigo na íntegra para você entender bem as nuances. Mas olhe para isso. Quando ela vai falar que nós vivemos do amor em que damos e pelo amor em que recebemos. Isso me faz olhar muito para as cartas de João, e que João vai falar, né, que aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. E não há como eu dizer que eu amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo o meu próximo a quem eu vejo. Então, é necessário que aquele que diz que ama a Deus ame primeiro o seu próximo também, para que então ele consiga amar o Deus a quem ele não vê, porque Deus é amor. E quando ela traz isso, eu lembro também do que a Karen Androla vai falar no livro dela, né, de que todos os dias as crianças precisam ter algo ou alguém para amar, para demonstrar amor. Seja um animal de estimação, seja demonstrar amor servindo a família, arrumando a mesa, lavando a louça, varrendo, fazendo coisas que fazem parte da rotina do lar, mas que estão servindo a sua casa, servindo o seu próximo, demonstrando uma atitude de amor, seja colhendo uma florzinha no jardim e entregando para a mãe, e a mãe também demonstra amor parando o que ela está fazendo, recebendo aquela florzinha com atenção, colocando no cabelo, colocando num vasinho. Às vezes a gente tá bom, só descarta, né? E a gente não percebe que o nosso filho está ali, dando amor naquele tempo. Ele também espera receber aquele amor. Então, são duas correntes, né? Ela precisa ir e vir. Então, as crianças dão amor e elas recebem amor. E a forma como nós nos relacionamos com as pessoas ao redor da nossa mesa também, a forma como nós sentamos e conversamos, reflete a forma como nós recebemos amor e como nós damos amor ao nosso próximo também. Então, isso é algo muito entranhado das crianças que precisa ser genuíno na nossa casa, precisa ser genuíno no nosso lar, precisa ser genuíno em ter um tempo entre família e que você seja intencional, né? Porque às vezes os dias passam, né, no meio da correria, da tormenta, da rotina, e você não para. Nossa, eu consegui demonstrar amor hoje para o meu filho, eu consegui demonstrar amor hoje para minha criança. Existe um livro que é muito legal, que eu vou indicar aqui para vocês também, que fala das 5 linguagens do amor. E às vezes a gente entender sobre essas linguagens do amor nos ajudam muito com os nossos filhos também. Porque às vezes você demonstra amor servindo, e aí você quer estar lá, não, a casa está sempre limpa, a mesa está sempre arrumada, tá tudo sempre em ordem, só que a linguagem que o seu filho recebe amor é tempo de qualidade, mas é o que você menos tem, porque você está sempre amando, servindo, e aí você não para para ter o tempo de qualidade, né? Eu tenho uma das minhas filhas que tem essa linguagem de tempo de qualidade, então eu preciso sair com ela uma vez por mês, só eu e ela, conversar, dar uma caminhada, tomar um café gostoso, né? Comer uma coisinha gostosa e ter aquele tempo de conversa em que tá só eu e ela ali. Então, algumas crianças vão precisar disso para receber esse amor. Outras vão receber através do seu serviço, mas você conseguir entender que existem várias formas em que você demonstra esse amor, tanto para os seus filhos, né, quanto para o seu esposo, para sua esposa, é importante para essa jornada também, porque nós vivemos de dar e receber amor, né? E aí não vai dar tempo aqui nesse episódio de nós falarmos sobre a admiração e a esperança, mas eu quero realmente te encorajar
a ler esse artigo, porque o que ela vai falar sobre a esperança é muito profundo e ela vou dar só um spoiler, ela vai falar ali assim que nós falhamos muitas vezes em apresentar a esperança para os nossos filhos, porque a gente vive muito no presente. E aí, como a gente só olha para o presente, a gente perde a expectativa do futuro. Existe um motivo que nos move, existe um propósito que nos move. E essa esperança precisa estar sendo nutrida no coração das crianças, no coração da família, o tempo inteiro. Então, leia o artigo para você descobrir mais e escreva aqui embaixo para quem não leu o artigo. Eu li o artigo, realmente, agora eu entendi, gostei do que ela falou sobre isso. Dê a sua narração aqui nos comentários, aqui embaixo. Nós queremos ouvir a opinião de vocês. Vocês também podem escrever aqui nos comentários qual o tema vocês gostariam de ouvir aqui no nosso podcast. Nós voltamos agora e queremos continuar descobrindo Charlotte Mason junto com vocês nessa jornada, trazendo mais artigos, trazendo mais referências sobre o método. Essa nossa série dessa terceira temporada é para descobrir Charlotte Mason, então nós vamos passar pelos princípios elementares, desfazendo alguns mitos e trazendo fundamentação para vocês, mas nós queremos muito ouvir a opinião de vocês também, tanto a respeito desses episódios, quanto sobre o que vocês querem ouvir aqui nessa jornada de descoberta Charlotte Mason. Bom, então acho que é isso, né, Janice, essa provinha, né, do que Charlotte quer dizer com criança nascem pessoas, o que que ela não quer dizer, né, com esse princípio, que é o primeiro princípio que ela define, né, enfim, não é ela define, ela faz um resumo da filosofia, que são 6 volumes, e eu acho que isso também nos mostra, né, que é um privilégio poder estar cooperando com o Espírito Santo na educação de cada criança. É uma responsabilidade, mas eu acredito que quando a gente entende o que é cada criança, o que cada criança precisa de nós, eu acho que torna a jornada um pouquinho mais leve e mais divertida também, né. Então a gente espera vocês no nosso próximo episódio, mas antes de encerrarmos, nós vamos compartilhar um trechinho sobre a vida de Charlotte. In Memoriam é um tributo composto por homenagens escritas por amigos, alunos e colegas de Charlotte Mason logo após a sua morte em 1923, reunindo memórias pessoais, reflexões filosóficas e tributos afetuosos. In Memoriam revela a profundidade de seu legado por meio das vozes de quem a conheceu de perto. Mais que uma biografia, é um retrato vivo da mulher cuja vida foi, de fato, pelo bem das crianças. Quais são as qualidades que formam um bom cidadão e até que ponto um aluno da PNU os exibe? Podemos, por conveniência, pensar nos alunos aqui, pois os alunos da PNU, além de suas características familiares, exibem uma certa marca pela qual podem ser conhecidos, uma marca composta de muitas nuances. Um dos presentes sugeriu integridade como uma delas. Todos vocês sabem como seus filhos são corretos em relação aos exames, quão livres eles são de artimanhas, eles sabem ou não sabem, e são bastante simples sobre isso. Esses alunos não enrolam, não colam nem transgridem de nenhuma das maneiras veniais e geniais comuns entre crianças em idade escolar. Não é essa atitude que resumimos grosseiramente como a integridade que queremos em todos os nossos cidadãos de todas as classes?